irmãos, Legionários do Quilo, sejam bem-vindos a participar essa quarta-feira, toda quarta-feira, sempre às 20 horas. Teremos encontros virtuais sobre a nossa tarefa, a campanha do Quilo, no nosso canal do YouTube e o Instagram. Eu, Rosemary Zubelino, dos Santos, que estou à frente da Fraternidade do Espírito de Campanha do Quilo, convidamos o nosso irmão Isolac Mustafa, conselheiro e legionário do Quilo, para coordenar essa tarefa desse estudo. E também com colaboração de Vanise Rosana, André Melo e Rogério Oliveira, que é o nosso primeiro vice. Contamos também com os legionários da casa que temos, são pratas da casa, e também com a participação dos nossos coordenadores das regionais nesse estudo. Antes de adentrar no tema Campanha do Quilo, vamos também seremos contemplados com palestras sobre Deus, Jesus, nosso irmão maior, e Bezerra de Menezes, nosso patrão espiritual da Campanha do Quilo, e o nosso irmão Elias Silveira. Então, para o nosso primeiro encontro, que estaremos aqui, convidamos o nosso irmão Elton Rodrigues, da Sociedade Espírita Soerela, da cidade do Rio de Janeiro. Nosso irmão é físico, editor da revista O Fóton, fundador da Associação de Física e Espiritismo do Rio de Janeiro, principais áreas de pesquisa: perispírito, mediunidade e a relação entre astronomia e o espiritismo. Nosso irmão vai explanar sobre o tema Deus e o Universo. Depois da palestra, nosso irmão irá fazer a prece final. Então vamos agora fazer nossa prece e sempre rogamos que estejam conosco, conectados. Então vamos agora todos juntos orar, pedir a Deus por mais uma tarefa que iremos realizar em conjunto com todos. Pai de Filho, bondade e misericórdia, agradecemos por essa oportunidade e tarefa e rogamos em nome de Jesus, em nome de todas as pessoas amigas que está sempre conosco, a Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, possamos, nessa tarefa que educa o nosso espírito, que possamos alcançar todos aqueles, tanto legionários como simpatizantes, para que possamos juntos chegar a cada casa e poder auxiliá-los, como tu ensinaste ao Mestre Jesus, a doutor Bezerra de Menezes, patrão da Campanha do Quilo também, que possa estar conosco nessas tarefas, todos aqueles que irão proferir as palestras e aqueles que estarão vindo. Agradecendo a oportunidade de trabalho. Em nome, fica conosco, hoje e sempre, assim seja. Meu irmão Elton, receba um fraterno abraço dos que fazem a Fraternidade Espírita Campanha do Quilo, e seja quando puder viajar, possa também nos visitarmos aqui, e agradecendo a oportunidade desse nosso encontro e nos conhecermos. E a todos que estão assistindo, que possam, toda quarta-feira, às 20 horas, possam estar conosco, nosso canal, conectados. Fique com Jesus, paz e alegria. Assim seja. Prezados e prezadas, estou muito feliz em participar desse evento, a convite da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo de Pernambuco. E hoje eu gostaria de tratar de um assunto muito interessante, que é a relação entre Deus e o universo. Mas antes disso, gostaria de me apresentar a vocês, aos senhores, às senhoras, para que este momento, além de uma troca sobre um assunto tão interessante e tão importante para todos nós, também seja um momento agradável entre amigos. Então, o meu nome é Elton Rodrigues, eu sou do Rio de Janeiro, sou físico de formação e também trabalho como professor na rede básica do ensino. Atualmente estou terminando o mestrado em física também. De forma mais específica, eu estudo seres vivos
que utilizam o campo eletromagnético da Terra para se orientarem. Já no movimento espírita, os meus assuntos de preferência, digamos, é a relação ou estudo da interface entre espiritismo e ciência e espiritismo e sociedade. Hoje falaremos um pouco mais dessa interface, mais próximo, né, dessa interface entre espiritismo e ciência, por conta do assunto. Então, para esse esforço, para essa busca entender um pouco mais tanto das coisas materiais, mas também das coisas espirituais, nós estamos integrados em algumas frentes de trabalho, que são elas: a Associação Física e Espiritismo da cidade do Rio de Janeiro, onde estudamos os clássicos, onde produzimos uma revista chamada O Fóton, e também buscamos realizar experimentos em torno da mediunidade de forma mais específica. Também estamos atuando no Sorella Cast, que é o podcast da Sociedade Espírita Sorella, na qual faço parte, com o programa Educação Científica. Então é um programa voltado ao público espírita, falando sobre ciência. Também estamos integrados ao projeto Leon Denis Online, onde falamos também sobre ciência, história da ciência, filosofia da ciência, no estudo das obras do pensamento de Leon Denis. E também no programa, no projeto Mediunidades, que trata um tema, né, mediunidade à luz do espiritismo. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esses projetos, entre em contato, que vamos felizes trocar maiores informações. Bom, sobre o tema Deus e o Universo. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e talvez uma das primeiras questões que nos vem à mente, né, quando a gente tem aqueles momentos de análise mais profunda da vida, seja em torno do tema Deus, né? Nós ouvimos a palavra Deus desde muito cedo, mas até hoje talvez pouco sabemos, né, a respeito de Deus, ou pouco analisamos de forma mais profunda o tema, né? Não saindo da superficialidade, mesmo que tenhamos lido livros e livros e livros e livros. O tema é tão profundo que é tratado desde os primórdios da humanidade. O tema, né, faz com que a gente pense sobre o que somos nós, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos depois da morte, onde estávamos antes de nascermos. O tema Deus é tão amplo que diversas questões em diversos campos do conhecimento humano tenta, de alguma forma, esclarecer um pouco mais, ou levantar um pouco mais o véu que esconde a nossa realidade de uma verdade absoluta, digamos. Então, grandes pensadores mais próximos de nós, analisando, né, dentro do Espiritismo, também, ao longo de séculos, vem pensando sobre isso, tentando alcançar uma luz que é complicado chegar. Então, esse tema é tratado em Kardec, em Denis, em Camille Flammarion e tantos outros pesquisadores espíritas, conhecidos ou não. Mas o mais importante disso tudo é refletirmos um pouco mais, não ficar, que a gente não fique satisfeitos
com uma resposta ou uma leitura, por exemplo, da questão número 1 do Livro dos Espíritos. Ali tem muitas informações, obviamente, mas que aquilo ali, que é uma resposta pronta, não seja o suficiente para nós. Que a gente mergulhe de forma mais profunda nessa pergunta e nessa resposta que Kardec fez aos espíritos. Bom, o que é Deus para nós? Vamos pensar que, inicialmente, talvez, para muitos, se não para todos, quando a gente pensa em Deus, a gente tem uma tendência a avaliar o externo a nós. Por exemplo, quando a gente analisa o céu estrelado, isso pode nos remeter a Deus. Quando a gente analisa as ondas do mar, talvez isso nos remeta a Deus. Se a gente vê um pôr do sol, um nascer do sol, uma lua cheia, pássaros cantando, se a gente vê uma teia feita por uma aranha e a gente olha de forma mais profunda aqueles detalhes, esses detalhes nos remetem a uma harmonia que vai nos remeter talvez a Deus. Quando a gente vê a organização de formigas ou de abelhas, quando a gente vê uma flor tão bonita, tudo isso pode nos remeter a Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, Deus nos vem de uma forma tão rica e tão complexa e tão individual que talvez pensar numa única palavra para representar tudo isso seja limitar o que realmente é Deus. Deus é conhecido por diversos nomes e talvez essa riqueza de nomes é um indício da limitação que nós temos perante a esse tema. Deus, meus amigos e minhas amigas, pode, como eu disse, vir pelo externo inicialmente, mas em algum momento esse sentimento brota e a gente sente que tem alguma relação com o interno. Então, antes vamos analisar o externo. Vejam, gente, há uma preocupação justa pelos espíritas em quebrar o materialismo, aquele materialismo que nos afasta de uma realidade espiritual. Isso é uma preocupação justa. Mas, por outro lado, a gente não pode julgar como se nós, espíritas, fôssemos o suprassumo da sabedoria, o suprassumo do conhecimento, como se nós, espíritas, fôssemos aqueles mais próximos da verdade. Não, isso é uma certa arrogância. Porque quantos cientistas, nas suas diversas áreas, estão em busca, conscientes ou não, do que é Deus? Quantos cientistas, através do estudo dos astros, se aproximam da harmonia que há no universo? Quantos cientistas que estudam a bioquímica do corpo enxergam uma harmonia tão bela, ou mais bela do que a própria harmonia dos astros, também estão em busca de Deus. Quantas pessoas, estudando a geologia, compreendem que o planeta, estruturado da forma que é, não poderia ser criado senão por uma inteligência maior, senão por Deus. Quantos cientistas, estudando o poder da mente, mesmo não chamando dessa forma, vislumbram o próprio Espírito, que é a criação de Deus. Então, queridos e queridas, a ciência, de uma forma diversa a nós, também está em busca da fonte primeira,
Então, antes de julgarmos aquele que se diz, por exemplo, ateu ou ateia, ou aquele ou aquela que diz que não há nada além da matéria, antes de julgarmos, vamos avaliar os seus esforços em torno dessa busca, em torno da compreensão das leis, que eles não chamam assim, mas podemos chamar de leis de Deus. A ciência e o espiritismo há de se relacionarem, mesmo que não seja agora, mas o amanhã está logo aí, não é verdade? Então, essa busca por Deus de forma consciente ou não, se faz primeiro no externo, como já dissemos. E vejam, gente, se essa ideia, se essa concepção de Deus é muito individual, por que achar que aquele que busca, consciente ou não, o Deus, através das harmonias do próprio universo como um todo, esteja num patamar inferior ao nosso? Não, essa ideia é uma ideia muito equivocada. Deus e o universo, tema brilhante. Vemos que a relação da ciência e espiritismo vai ajudar em respostas que estavam ou estão no momento escondidas. Escondidas entre termos, entre aspas, digamos, de forma correta, né? Escondidas entre aspas, porque elas estão aí, as respostas estão aí. Falta-nos ainda percepções mais aguçadas, sejam intelectuais ou também através do próprio sentimento, para entendermos isso. Então a ciência e a religião, e aqui eu posso até pensar o espiritismo sem nenhum tipo de análise mais profunda sobre esse tema, o espiritismo como religião, tá? Vou pedir licença para usar o espiritismo como religião sem nenhum tipo de análise mais profunda sobre isso. Mas a integração de ciência e religião só vai nos trazer bem. Porque aos poucos nós vamos entender, por exemplo, antes de entendermos Deus, vamos entender os mecanismos que permitem a relação entre espírito e matéria. Vamos compreender os mecanismos que permitem a relação ou a integração de inteligências através de encarnados ou de encarnados e desencarnados. Vamos compreender como que funciona de forma mais profunda, de forma mais complexa e completa a própria mediunidade. Porque a maioria das nossas informações em torno da mediunidade são revelações. E nesse ponto, a gente faz até um apelo aos senhores e às senhoras para refletirem acerca da importância da experimentação em torno dos fenômenos mediúnicos. Porque existem pessoas que dizem que a fase da experimentação já passou. Lê do engano. Como deixar as experimentações para o passado se nada entendemos da mediunidade e muito menos da relação da mediunidade com o corpo físico como um todo? A gente não entende quase nada, se não nada, acerca das relações de espírito e matéria. Como deixar as experimentações para o lado, ou no passado. Então, pensar nesse tema Deus e Universo perpassa a necessidade e a urgência de avaliarmos a necessidade de mantermos e aumentarmos a importância das experimentações em torno dos fenômenos mediúnicos também. Porque não podemos pensar que nós e o universo são coisas distintas. Nós fazemos parte do todo também.
fazemos parte. Se quisermos entender o universo, é necessário entendermos o que somos, quem somos, como funcionamos e como nos relacionamos. Quando pensamos Deus e o universo como Deus e estrelas, Deus e a natureza, e esquecemos de nós, o que somos? Onde estamos nesse quebra-cabeça? Por outro lado, quando pensamos em natureza integradas a nós, ou de forma mais ampla, o universo como um todo integrado a nós, o sentimento de relação ou de pertencimento e de responsabilidade é aumentado, são aumentados. Porque veja, se eu faço parte desse universo, eu tenho a necessidade e a responsabilidade de cuidar desse universo. Mesmo que inicialmente de forma egoísta. Porque, ora, se eu acredito na reencarnação, daqui a um tempo eu vou estar aqui de novo. Seja na Terra, seja em outro lugar, mas no universo. E por que eu não vou querer um local melhor para mim? Mesmo que esse sentimento seja egoísta, inicialmente. Mas o propósito é ajudarmos na criação de Deus. Somos agentes e agentes precisamos ser agentes ativos, responsáveis. Então pensar no tema Deus e Universo também é pensar Deus e nós. E como falamos, esse tema nos lembra muito, né, essa relação de Deus e natureza, Deus e a astronomia, Deus e a ciência, Deus e o externo como um todo. Análise externa. A gente chega em Deus também observando o externo também. Porque chegará um momento, de forma mais contundente, de forma mais segura, e não apenas nas palavras, que vamos concluir que Deus não está só fora de nós, mas também dentro. E essa percepção interna, ela é sentida também de infinitas formas. Cada uma vai sentir essa relação, essa correlação, essa integração de uma forma bem individual. E esse é um dos motivos de encontrarmos inúmeras religiões no mundo, porque cada coletividade vai entender essa relação de uma forma bem específica. E dentro dessas pequenas coletividades, ou grandes coletividades, os indivíduos vão também, cada um, compreender, sentir de uma forma distinta. Então é impossível, meus amigos e minhas amigas, colocar esse sentimento ou essa compreensão no atual estágio de nossa evolução intelecto-moral em caixas. Porque cada um vai sentir, cada um vai compreender de uma forma. Se vocês pensarem agora que é Deus para vocês, e se pudéssemos escutar ou ler todas as respostas, cada um teria uma percepção distinta. Cada um. E isso nos mostra também a importância de grupos de estudos, grupos de reflexões em torno dos diversos temas. Porque estudando junto, nós vamos amadurecendo juntos,
Vejam também aqui nesse momento que há uma grande diferença entre um estudo, né, promovido por uma pessoa. Por exemplo, eu estou fazendo um estudo para vocês, eu não estou exatamente trazendo, estou tentando pelo menos deixar esse estudo mais amplo possível e não trazer respostas muito prontas, porque não é nosso objetivo, mas existe uma diferença entre estudos, né, onde uma pessoa fale ou um grupo escuta, do que, grupos de estudos, onde todos participam, onde todos falam, onde todos têm a chance de falar sobre determinado tema, porque nessa troca o ganho é muito melhor e muito mais amplo. Porque à medida que as pessoas vão trazendo suas colaborações, alguém pode pensar, nossa, eu nunca pensei nisso. Realmente isso faz sentido. E isso eu concordo, isso eu não concordo. Mas por que será que eu concordo com isso? Mas por que será que eu não concordo com isso? E à medida que essa troca vai ocorrendo, todo mundo vai crescendo. Todo mundo vai crescendo. Então, grupos de estudos sobre diversos temas, e principalmente conceitos espíritas que podemos trazer para a nossa realidade, transformar o conhecimento espírita em algo importante para a nossa realidade, de encarnado também, é urgente também. Porque muitos problemas dentro do movimento espírita, por exemplo, podem ser tratados como problemas ou resultados de uma divulgação ou de um ensino de conceitos espíritas não tão bem eficientes, porque a gente acaba repetindo os problemas que encontramos no ensino fora do movimento espírita, quando o ensino não transforma as pessoas emancipadas intelectualmente. Então a ideia dessas reflexões deve ser de forma que faça com que as pessoas reflitam, como eu tenho falado aqui, de forma mais profunda, que a gente saia da superficialidade. E talvez, queridos e queridas, nesse esforço por mergulhar de forma mais profunda, em perceber qual é o meu papel na obra de Deus, a gente se aproxime um pouco mais da verdade, do que realmente é Deus. Só assim, só assim. Não adianta lermos livros e livros sobre o tema se a gente não refletir, se aquela leitura for mecânica. Entendem? Em algum momento eu pensei que poderíamos chegar numa concepção mais acertada de Deus apenas com um trabalho intelectual. Mas no momento não me parece que é isso. É um pouco mais complexo do que isso. A intelectualidade nos ajuda, é verdade, nas reflexões, nas análises dos nossos sentimentos. Isso sim. Mas para mergulharmos no verdadeiro sentido, na verdadeira essência do Criador, como Kardec nos diz, ainda nos falta certos sentidos. E não me perguntem o que é isso. No futuro, a gente vai entender um pouco mais do que isso. E veja, quando eu falo assim no futuro, gente, amanhã já é futuro. Porque a gente está amadurecendo pouco a pouco. A gente não pode pensar, no futuro, daqui a 20 reencarnações. Claro, daqui a 20 reencarnações, se Deus quiser, e através dos nossos esforços, nós vamos estar mais maduros do que hoje, com certeza. Mas veja, amanhã já é futuro. Então nos parece que amanhã a gente vai estar
um microzinho aí mais maduro que hoje. Porque a gente vai passar por experiências nesses instantes aí até amanhã. Então a gente vai estar mais maduro. Talvez uma reflexão que hoje a gente não consiga, amanhã a gente consegue. E na semana seguinte vai melhorar, no mês seguinte, no ano seguinte, daqui a uma década, daqui a uma vida, daqui a 100 reencarnações. O processo é lento. O processo é lento de compreensão. O processo é lento. Mas que essa verdade não nos faça ficar ansiosos e também não nos faça ficar preguiçosos. Então, o equilíbrio aí desses sentimentos também é necessário. Mas a verdade, gente, é que a gente está aprendendo pouco a pouco. E pensar na relação eu, Deus, eu, universo, nos traz também grandes ensinamentos. E vejam, gente, isso também faz parte da experimentação em torno da nossa própria vida. Porque a gente vai refletir sobre esse tema, né, que estamos falando. A gente vai para a rua, a gente encontra pessoas, e essas pessoas também têm suas próprias reflexões. E nessa troca, que às vezes nos faz ter momentos agradáveis e outros momentos que não são agradáveis, mas é nessa troca que a gente vai crescendo também. Lembra do grupo de estudos? A vida é um grande grupo de estudos. Kardec trata muito bem disso no Livro dos Espíritos, em Lei da Sociedade, Lei de Sociedade. Não dá, gente, para evoluir, né? Não dá para a gente entender um pouco mais de Deus sem viver em sociedade. A gente pode ter elucubrações teóricas dentro de um mosteiro, dentro do nosso quartinho, podemos, né, refletir, mas sem a troca do outro, sem o choque de ideias, a gente não vai realmente ter um aprendizado verdadeiro. É como se eu pegasse o manual e lesse tudo sobre natação. Movimentos dos braços, movimento das pernas, o ângulo certo para cair na água, a posição correta da cabeça para diminuir a resistência. Mas sem mergulhar na piscina, não dá para aprender a nadar. Então, esse é o motivo, gente, um dos motivos que a gente mergulha na carne. Para aprender a nadar. Porque, veja, uma das perguntas é por que a gente reencarna, então, gente? É na experiência que a gente vai aprender realmente. Então, em resumo, nos parece que pensar em Deus vem em primeiro lugar, ou de uma forma geral, né, vem primeiro de uma análise do que há fora de nós, na observação dos fenômenos naturais. Isso pode nos remeter a Deus. Em algum momento, a partir dessas observações, desses fenômenos, nós sentimos algo diferente em nós. Isso faz com que a gente chegue na seguinte conclusão: ora, aquilo que está externo e aquilo que está aqui deve ter alguma relação. E além disso, aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto não são suficientes para explicar tudo isso. Deve ter algo a mais. E nessas reflexões, a gente vai, pouco a pouco, chegando mais próximos do que chamamos de Deus. Então, inicialmente externo, depois interno,
E por último, a gente vai sentindo uma certeza que há toda uma integração entre o externo e o interno. Gente, Deus isso foi bem colocado por Kardec, não só no Livro dos Espíritos, mas também de uma forma mais ampliada em A Gênese e os Milagres segundo o Espiritismo. Tem uns atributos que imaginamos que sejam condizentes com uma inteligência suprema, bondade infinita. Mas a gente pode imaginar todos os atributos. Nós podemos concordar com tudo que Kardec nos trouxe. E mesmo assim, estamos muito longe de compreender que é Deus. Mas isso não é motivo para que a gente fique desanimado. Isso deve ser visto ou deve ser encarado como mais um motivo de uma busca incessante para o autoconhecimento, para nos tornarmos, melhores, para reavaliarmos o nosso papel na sociedade de agora. A gente não tem que ficar preocupado somente com pós-morte. Como que a gente vai ficar, a nossa situação depois que a gente morrer? Não, gente. A gente tem que avaliar o que a gente está fazendo agora. Agora, o que eu estou fazendo na sociedade? O que eu estou produzindo pela sociedade? E a sociedade, eu não preciso pensar só na nação, no mundo. Não, existem as nossas micro-sociedades, nossa família, nossa vila, nossa rua, nosso local de trabalho, nossas escolas. Enfim, avaliando tudo isso, a gente também vai pouco a pouco nos aproximando de respostas mais próximas da realidade, dessa relação entre Deus e o universo, entre Deus e nós mesmos. Então, queridos e queridas, eu gostaria de reforçar uma certa necessidade, uma certa urgência para os espíritas como um todo. E daí vocês avaliam, por favor, se essa preocupação é válida ou não, que é uma certa preocupação nas reflexões, na interface ciência e espiritismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque se o objetivo é compreendermos mais a relação entre Deus e o universo, lembrem, também entender o que somos e como nos relacionamos com um todo, com o outro, está no caminho ou faz parte dessa busca pelo entendimento mais completo de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente vê. Então, entender como que se dá os fenômenos espirituais faz parte de entender quem somos e como nos relacionamos. Então, não existe possibilidade, pelo menos aos meus olhos, de continuarmos afastados da necessidade de um retorno às experimentações em torno da mediunidade. Além disso, para compreendermos ou estarmos mais próximos
de uma percepção real do que seja Deus? Precisamos, além de sentimentos mais depurados, um raciocínio crítico mais depurado. Porque senão, se não tivermos um raciocínio crítico, nós aceitaremos tudo como verdade. E não é assim que a coisa funciona. Criticar, ter um raciocínio crítico, não é faltar com a caridade, como muitos dizem, ou faltar com a indulgência, como outros pensam. Criticar no sentido de analisar de forma mais profunda as informações que nos chegam. Então, se a necessidade é crescer intelectualmente, crescer moralmente, né, expandir os nossos sentimentos de amor para com todos e para com tudo, temos, de forma paralela, a necessidade de ampliar a nossa análise crítica. Também colocada, também, tão trabalhada, né, e tão trazida por Kardec. A necessidade de uma fé raciocinada. Porque é nesse esforço, eu não estou dizendo que é fácil, um trabalho fácil, tá? Nem aplicar uma fé raciocinada e nem melhorar a qualidade dos nossos sentimentos. Mas me parece que termos uma análise crítica, né, pensar com um pouquinho mais cuidado, ter a preocupação de analisar, por exemplo, mensagens mediúnicas, de relacionar as informações espíritas com as informações da ciência atual. É uma tarefa mais fácil do que melhorar, né, o sentimento. Eu acho que é mais trabalhoso e a gente tem menos controle, né, nesse segundo ponto do que no primeiro. Porque melhorar o sentimento, gente, é no esforço, com certeza. Mas isso vai acontecendo de forma tão lenta que a gente demora a perceber que está diferente. Demora. Mas uma preocupação em torno de uma conferência das informações que nos chegam nos parece que é uma tarefa mais fácil. Mas não é fazer uma coisa e depois a outra, não é isso. Tudo tem que ser trabalhado de forma paralela, né? As coisas vão acontecendo, vão caminhando e vai chegar um ponto que a gente nem vai perceber que crescemos tanto aqui quanto ali. Então, enquanto, por exemplo, Camille Flammarion trabalhou Deus e o Universo com uma perspectiva mais científica, Denis uma perspectiva mais sentimental, mais profunda, mais o interno, Kardec faz, e aqui eu estou falando fora de ordem, né? Mas Kardec faz um apanhado disso, né? Melhor seria eu falar que Kardec dá uma visão mais geral e Denis trabalha de forma mais específica a questão interna do sentimento, e Flammarion trabalha a questão externa da percepção de Deus na natureza. Mas não só esses três, tantos outros autores e autoras, espíritas e não, vêm trabalhando Deus e o universo, Deus e nós. Temos muitas informações, gente. Temos muitas informações. Mas ao mesmo tempo que temos muitas informações nesse século XXI,
A profundidade é uma preocupação, é urgente. Porque por conta de tantas informações, a gente acaba se perdendo e ficando só na superficialidade. Então, o equilíbrio também é uma busca aí urgente. O equilíbrio em tudo, né, gente? O equilíbrio em tudo. Mas não há nenhum outro tema mais importante do que a compreensão de nós mesmos. E compreender nós mesmos é compreender também a criação divina. Porque nós somos criaturas, fomos criados por Deus. Mesmo ainda entendendo pouco de como é feito, como foi feito, como foi realizada essa criação. Mas somos centelhas da grande chama que é Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, é muito gratificante em poder falar com vocês de um tema tão importante, tão gostoso de se pensar. A nossa intenção aqui não foi trazer recortes de livros, não foi montar roteiros, mas o nosso objetivo, depois eu gostaria muito de um retorno, a gente pode ir conversando em outros espaços, em outros momentos. O nosso objetivo foi jogar um salzinho, um tempero nessas reflexões que são tão caras para nós. E esperamos que essas reflexões também surjam ou que se potencializem em vocês. Porque não dá para crescer sozinho. E eu preciso muito de ouvir o posicionamento de vocês, suas análises, para quem sabe eu também possa crescer como os senhores e as senhoras. Porque é nessa troca de reflexões que a gente vai amadurecendo, a gente vai se aproximando, e aquela visão, né, de uma família universal, às vezes tão distantes, né, se aparenta, né, uma visão tão distante por conta dos inúmeros conflitos que há entre as sociedades, possa se tornar cada vez mais completa. Porque é verdade que a gente tem interpretações diversas em todos os temas da vida. Somos indivíduos, cada um com suas experiências dessa própria vida e das pregressas. Então cada um vai ver a vida através da sua lente. Mas é possível que a gente falando um pouquinho da nossa percepção do que é a vida, né, a gente tenha, de repente, uma visão mais completa e mais real de tudo isso. Mas, para tanto, temos que trabalhar também os sentimentos de paciência, de resignação. Temos que melhorar os nossos ouvidos, porque às vezes a gente gosta mais de falar do que ouvir. Vejam que quase que naturalmente, falando de Deus, a gente fala de nós mesmos. E vice-versa, se a palestra fosse em torno do que é espírito, a gente falaria de Deus. Se a palestra fosse em torno do que é vida, a gente chegaria em Deus, da harmonia, da beleza.
Tudo, gente, todas as áreas, em algum momento, vão nos indicar o caminho que é Deus. Eu espero que todos e todas estejam bem, fiquem bem, apesar desse momento tão difícil para todos nós, e que logo, logo a gente possa ter os nossos encontros, nossos grupos de estudos na forma presencial, para continuarmos as nossas reflexões, os nossos experimentos, buscando todos e todas uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais plural, e caminhando para um mundo regenerado e sadio. Fiquem todos bem. Estou muito feliz novamente por falar com vocês nesse dia. Eu gostaria muito agora, nesse momento final, de fazer uma prece de encerramento das nossas atividades. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Senhor Jesus, Mestre amado, nessa hora, querido amigo, rogamos a Ti para que todos e todas neste Brasil tão querido possa receber de seu peito amplo amor, carinho, afeto e força no sentido de conseguirem suportar as dores da vida e terem a certeza em dias melhores que Deus, nosso Pai tão querido, possa ampliar as nossas visões em torno do que realmente importa para nós. E que nós, por outro lado, estejamos atentos sobre as nossas responsabilidades, sobre o que é vida e como transitar neste átimo que chamamos de encarnação da melhor forma possível. Que os bons espíritos possam ampliar as nossas percepções e estarmos também mais atentos aos conselhos desses guias amorosos que só querem nosso bem. Graças a Deus. Fiquem todos em paz e um abraço grande. Tchau, tchau.